Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Karina e nós estamos aqui no 6º episódio da série bíblica que eu estou fazendo dos personagens principais da Bíblia, e hoje vai ser o dia da história de Isaac, da sua esposa Rebeca e de seus filhos, Esaú e Jacó. A história deles é contada na Bíblia no livro de Gênesis. E a história de Isaac, eu meio que contei uma parte da história dele, porque Isaac, ele era filho de Abraão. Então, se você não viu, tem uma playlist aqui no YouTube, como séries bíblicas. Volta lá na história de Abraão para você entender o contexto, para a gente poder dar continuidade. Então, como eu falei, Isaac, ele era filho de Abraão, era o filho da promessa de Abraão. E a Bíblia diz que Isaac cresceu, que ele foi procurar uma esposa e que ele conheceu a Rebeca. E que ele tomou ela como esposa para ele. Porém, Rebeca, ela era estéril. E a Bíblia diz que Isaac, ele orou insistentemente ao Senhor por ela, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isso fala lá em Gênesis capítulo 25, versículo 21. E a Bíblia diz que Rebeca, engravidando, que ela teve gêmeos, tinha 2 crianças no ventre dela, e que essas crianças, elas lutavam dentro dela, que ela sentia as crianças lutando mesmo dentro da barriga dela. Em que ela foi perguntar para Deus por que aquilo estava acontecendo, porque ela demorou tanto tempo para poder gerar esses filhos, e quando ela engravidou, estava acontecendo isso, ela ficou assim meio que com um temor muito grande e foi perguntar isso para Deus. E ela perguntando para Deus, o Senhor disse para ela assim, lá em Gênesis capítulo 25, versículos 22 e 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Guarda essa palavra no seu coração. Então chegou o tempo, né, de Rebeca, ela dar a luz ali aos gêmeos, e a Bíblia diz que saiu primeiro o ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaac da idade de 70 anos quando os gerou. Então, assim, nasceu ali os 2 filhos, e nasceu primeiro Esaú, e depois saiu Jacó do ventre dela com as mãos agarradas ao calcanhar de Esaú. E a Bíblia diz que ali os 2 cresceram, que Esaú, que era o primogênito, era um homem forte, um homem do campo, e que Jacó era um homem comum, um homem simples mesmo. E a Bíblia diz que um dia Esaú, ele voltou do campo da caça dele, que ele estava muito cansado e com muita fome. E que Esaú, ele tinha feito ali uma comida saborosa, um guisado que eles chamavam na época. E a Bíblia diz que Esaú pediu que Jacó lhe desse um pouco da comida que ele havia preparado. E que Jacó lhe disse: vende-me hoje a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isso fala lá em Gênesis capítulo 25, entre os versículos 31 e 34. Então, assim, como ele estava com muita fome, ele desprezou a primogenitura mesmo. Ele vendeu a primogenitura dele por um prato de comida. Porque ele falou: de que vai me valer a minha primogenitura, que era algo tão grande naquela época, de tanta importância. E ele simplesmente vendeu ali para Jacó, que havia nascido depois, né, como eu já falei, por um prato de comida apenas.
E a Bíblia diz que o pai deles, que era Isaac, ele envelheceu e ele estava de cama já estava muito velho e ele estava ficando cego. Então ele resolveu abençoar ali os filhos dele, para não morrer e deixar de abençoar. Então, Isaac, ele resolve abençoar os filhos dele e, por direito, Esaú, ele era o filho primogênito, porque como ele nasceu primeiro, ele tinha o direito à primogenitura. E naquela época, o filho primogênito, ele tinha algumas... Ele tinha como se fosse uma bênção maior. Ele recebia uma herança maior por parte do pai. Então, Isaac, ele chamou Esaú e ele falou assim com Esaú: vai até o campo, caça um animal, traz para mim um guisado, que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que Rebeca, ela escutou Isaac falando isso com Esaú, e ela resolveu fazer um plano para que Isaac, em vez de abençoar a Esaú com a primogenitura, com as bênçãos da primogenitura, que eram bênçãos maiores, ela resolveu fazer um plano ali para poder Isaac abençoar Jacó. Então ela chama Jacó e fala: vai até o rebanho, pega ali 2 cabritos, traz para mim que eu vou cozinhar, vou fazer do jeito que seu pai gosta, e eu vou te vestir, que você vai até o seu pai e vai receber a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. E a princípio Jacó, ele ficou assim meio com medo de fazer isso, porque ele falou: nossa, eu vou enganar meu pai e vai cair alguma maldição em cima de mim. Mas Rebeca, ela falou: não, mas que a maldição ela venha sobre mim, faça o que eu estou te mandando. E Jacó, ele fez exatamente, foi lá, ela fez o prato e preparou o prato, e Jacó levou ali para Isaac, e ele acabou comendo ali e abençoando. A princípio, Isaac, ele reconheceu a voz assim, de Jacó, porque eles eram muito diferentes, né? Como eu falei, Esaú, ele era mais... Ele tinha mais pelos no corpo, mas Rebeca, ela conseguiu ali colocar uma roupa, fazer um disfarce bem feito em Jacó, para que Isaac ele não percebesse tanto. Então ele até percebeu a princípio a voz, mas como tinha pelos no corpo, o cheiro da roupa estava com cheiro de Esaú, ele acabou lhe dando a bênção da primogenitura para Jacó mesmo. E depois Esaú ele apareceu com o guisado, mas Isaac ele já havia ali abençoado a Jacó com a bênção da primogenitura. Então Esaú ele ficou com uma bênção secundária, que era uma considerada assim, uma bênção menor do que a bênção de Jacó, que era a bênção da primogenitura. E eu gostaria aqui de deixar uma reflexão para a gente, porque, como eu falei para vocês, a primogenitura era considerado algo muito grande naquela época. O filho primogênito, ele recebia a maior parte da herança, assim. Ele era considerado como se fosse maior do que os outros irmãos. E Esaú, ele vendeu a primogenitura dele por algo muito pequeno, por uma coisa muito imediata, porque ele estava com fome, ele vendeu algo que era muito maior para ele futuramente, por uma coisa que ia satisfazer ele naquela hora. Ele conta lá no livro de Lucas, capítulo 15, entre os versículos 11 e 32, que ele fala do filho pródigo, porque o filho pródigo, ele vivia com o pai e ele tinha tudo, só que do nada ele resolveu ali sair da presença do pai, ir para outro lugar e viver a vida dele da maneira que ele achava que ele teria que viver. E ele acabou ali vivendo com os porcos depois, porque ele gastou toda a herança que ele tinha, tudo aquele que ele tinha, e ficou assim na miséria, ele ficou vivendo do nada. E a reflexão que eu trago aqui pra gente é que quantas vezes a gente não troca aquilo que Deus tem de melhor para nós por coisas muito pequenas. Deus, ele tem promessas grandes pra gente, sim. Deus tem planos e projetos grandes pra gente. Só que muitas vezes nós somos muito pessoas que querem as coisas muito imediatas. E eu me lembro uma vez que eu estava meio que desesperada, querendo muito uma coisa do Senhor,
E o Senhor usou uma pessoa para ir no meu local de trabalho para falar assim comigo. A pessoa não me conhecia, a pessoa foi até mim e falou exatamente assim: Olha, deixa eu te falar uma coisa. O que você quer é algo imediato. E a pessoa fez uma comparação assim, ó. O que você quer é um fast food. Ela comparou as bênçãos do mundo como fast food. O que o mundo tem para te dar é um fast food. Você come ali, é gostoso, mas ele não vai te sustentar. Vai passar um tempo, você vai estar com fome de novo. E inclusive pode fazer mal para você a longo prazo. Mas o que Deus ele tem para te dar é uma comida feita na panela de pedra. A comida feita na panela de pedra, ela demora sim para ser feita. Ela realmente ela demora mesmo. O processo ele é mais longo de cozimento. Mas a comida feita na panela de pedra, ela não tem comparação com fast food. É uma comida quentinha, é uma comida gostosa, que vai te sustentar por mais tempo e que a longo prazo não vai te fazer mal. Então a reflexão que eu tenho pra gente hoje é o seguinte: o que o mundo tem para nos dar é isso, são coisas imediatas, mas não troque aquilo que o Senhor tem para te dar por aquilo que o mundo tem para te dar. O que o Senhor tem para te dar, ele pode até demorar para poder te entregar, mas o que o Senhor te dá, ele não vai tirar das suas mãos, isso não vai fugir das suas mãos. E assim, a única coisa que o Senhor ele exige de você é obediência. Porque sem obediência não tem como a gente receber as bênçãos do Senhor, estando fora da presença do Senhor. Então, assim, não faça como Esaú, que trocou uma bênção grande por um prato de lentilhas. Quantas vezes a gente não troca bênçãos grandes que o Senhor tem pra gente por coisas pequenas, por coisas que vão embora rapidamente? Então, assim, essa reflexão que eu gostaria de deixar para você. Fica aí o 6º episódio da série bíblica. Tem uma playlist aqui no YouTube, como eu falei, com mais 5 séries bíblicas, começando pela história de Adão e Eva e assim por diante, porque eu estou seguindo o que está na Bíblia mesmo. Assista os outros episódios, que o Senhor possa falar ao seu coração. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Fica com Deus e Jesus te abençoe.